Sabe aquele cafezinho que você toma de manhã, ou o preço do frete daquela sua última compra online? Pois é, o Irã tem tudo a ver com isso. Pode parecer loucura, ou até teoria da conspiração, mas existe um fio invisível que liga um míssil disparado no Oriente Médio, diretamente ao saldo da sua conta bancária agora mesmo. Não é apenas sobre política internacional ou mapas distantes. É sobre por que o seu dinheiro está valendo menos a cada minuto que esse conflito escala. Eu sei, a gente liga a TV e vê aquelas explosões e pensa, nossa, que tragédia, mas ainda bem que é longe. Só que o sistema econômico global não conhece distância. Ele é como um castelo de cartas. Se uma peça balança lá no Golfo Pérsico, a mesa inteira treme aqui no Brasil. E a peça que está balançando agora é a mais pesada de todas. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mas prometo que não é aula de história chata. Lembra da Revolução de 1979? O mundo mudou ali. O Irã deixou de ser um aliado do Ocidente para se tornar um dos seus maiores críticos. E por que isso importa para você? Porque o Irã fica sentado em cima de uma das rotas mais vitais do planeta, o Estreito de Hormuz. Imagine que o comércio mundial é uma avenida principal e o Irã é o dono do único semáforo. Se ele decide fechar esse sinal, o trânsito para no mundo inteiro. E quando o trânsito para, o preço de tudo, menos absolutamente tudo, sobe. É uma reação em cadeia silenciosa que começa com um barril de petróleo e termina no preço do pãozinho na padaria da sua esquina. Agora, eu quero que você pare um segundo e pense. Você já reparou como o preço do combustível parece subir num foguete e descer de escada? Pois é, isso tem um motivo técnico, mas também tem um motivo emocional. O mercado financeiro é movido por medo, e agora o medo está batendo no teto. Se você está gostando dessa forma direta de falar a real, já aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente vai descer até o fundo do buraco do coelho para entender como se proteger disso. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu que o seu poder de compra diminuiu nos últimos meses? Ou é só impressão minha? Essa percepção é o primeiro sinal de que o efeito Irã já chegou na sua carteira, mesmo que ninguém tenha te avisado oficialmente. O mistério não é se tudo vai ficar mais caro, mas sim o quão rápido isso vai acontecer e o que você pode fazer antes que o impacto seja irreversível. O que a maioria das pessoas não percebe é que o petróleo não serve apenas para encher o tanque do carro. Ele é o sangue que corre nas veias de quase tudo o que você toca. Sabe aquela capa de celular que você comprou? Ou o fertilizante usado para plantar o tomate da sua salada? Pois é, tudo isso depende do preço do barril que sai lá do Oriente Médio. O Irã não é apenas um país em guerra. Ele é um dos maiores produtores de energia do mundo. E mais do que isso, ele vigia o pescoço do comércio global. Imagine um gargalo onde passa 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Se uma faísca cair ali, o preço não sobe linearmente. Ele explode. E quando o custo da energia sobe, as empresas não absorvem o prejuízo. Elas repassam para você. É o chamado imposto invisível. Você não vê o governo aumentando a alíquota, mas sente que o seu R$ 1.000 de hoje compra muito menos do que o seu R$ 1.000 de ontem. Historicamente, sempre que houve instabilidade naquela região, o mundo inteiro entrou em modo de sobrevivência. Lembra da crise do petróleo nos anos 70? Filas quilométricas, racionamento e uma inflação que engoliu economias inteiras. O cenário atual tem traços muito parecidos, mas com um agravante. Hoje somos muito mais dependentes da tecnologia e da logística globalizada. Se o frete marítimo encarece
porque os navios precisam desviar de zonas de conflito, o eletrônico que vem da China fica mais caro. A peça de reposição do seu carro demora mais a chegar e custa o dobro. E até o pãozinho sofre porque o trigo viaja o mundo todo antes de chegar na sua mesa. É um efeito dominó, onde a primeira peça cai lá em Teherã e a última derruba o seu planejamento financeiro do mês. Eu quero te fazer um desafio. Olhe ao seu redor agora e tente encontrar algo que não dependa de transporte ou de plástico que vem do petróleo. É quase impossível, não é? Por isso, quando falamos de guerra do Irã, estamos falando de uma inflação de custos que ninguém consegue escapar. Se você está achando esse raciocínio importante, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando dos preços, mas ainda não entendeu a raiz do problema. É educando quem a gente gosta que a gente se protege junto. Mas aqui entra o verdadeiro mistério. Por que, mesmo com a produção recorde de outros países, o mercado continua tão nervoso? A resposta está em algo que os grandes bancos chamam de prêmio de risco, um valor extra que você paga só pelo medo do que pode acontecer amanhã. O preço que você paga hoje já é o preço do medo do futuro. Agora, aqui é onde o mistério se aprofunda e a gente começa a ver as engrenagens escondidas desse relógio. Você já se perguntou por que o dólar sobe toda vez que sai uma notícia de conflito no Irã? Não é só coincidência. O mundo financeiro funciona na base da segurança. E quando o cheiro de pólvora aparece, os grandes investidores correm para o que chamam de porto seguro. Eles tiram o dinheiro de países como o Brasil e colocam tudo em dólar ou ouro. Sabe o que acontece quando todo mundo quer comprar dólar ao mesmo tempo? O preço dele dispara. E como quase tudo que a gente consome, do pãozinho feito com trigo importado aos componentes do seu celular, é cotado em dólar. Você acaba pagando a conta dessa corrida por segurança sem nem ter saído de casa. É uma rasteira silenciosa no seu poder de compra. Mas tem uma reviravolta que pouca gente comenta nos jornais. O Irã não está sozinho nessa mesa de pôquer global. Ele tem parceiros estratégicos, como a China e a Rússia, que observam cada movimento. Se o conflito escala, as rotas de comércio da Ásia para o Ocidente ficam comprometidas. Lembra quando aquele navio entalou no canal de Suez e o mundo entrou em colapso por alguns dias? Pois é, imagine isso, só que multiplicado por 10 e causado por tensões militares. O custo do seguro dos navios que trazem suas encomendas sobe na hora. Esse valor extra não fica com a transportadora. Ele sai direto da sua carteira quando você finaliza uma compra no aplicativo. O que era para ser uma disputa por território ou ideologia se transforma, na prática, em um aumento de custos generalizado que ignora fronteiras. Eu quero que você entenda que a economia não é algo que acontece lá fora, ela acontece dentro do seu bolso. Se o preço da energia sobe por causa do Irã, a indústria brasileira gasta mais para fabricar. Se o frete sobe, o supermercado gasta mais para abastecer as prateleiras. No final do dia, quem sustenta esse sistema é você. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais antes que o reajuste chegue na etiqueta. Se você está achando esse conteúdo revelador, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que informação de qualidade sobre o seu dinheiro é importante e deve chegar a mais pessoas. E aproveita para comentar. Você tem o costume de observar as notícias internacionais antes de planejar suas compras maiores? Ou isso tudo parece um mundo totalmente à parte? A verdade é que o mundo à parte acabou. Hoje, estamos todos conectados pelo preço do barril. Então, depois de entender que um conflito
a milhares de quilômetros de distância, é, na verdade, um sócio indesejado do seu orçamento, o que sobra para nós? A grande reviravolta é que, enquanto a maioria das pessoas vai apenas reclamar dos preços altos no mercado, quem entende o jogo começa a se antecipar. O mistério de por que tudo vai ficar mais caro não é um beco sem saída. É um sinal de alerta para você mudar sua relação com o consumo e com o seu dinheiro. O mundo mudou e a velha ideia de que a economia local é isolada morreu de vez. O que acontece em Teherã ou no Estreito de Hormuz é o termômetro que diz se você deve acelerar seus planos ou pisar no freio agora mesmo. A verdadeira estratégia não é prever a próxima explosão, mas estar preparado para o impacto que ela causa no seu bolso. Mas calma, nem tudo é desesperador. A história nos mostra que toda crise de custos gera uma adaptação. O segredo que os grandes investidores não te contam é que o dinheiro não desaparece. Ele apenas muda de mãos. Quando o petróleo sobe e o dólar dispara, as empresas de energia e os setores exportadores lucram alto. A solução para a dor de ver seu poder de compra sumir é parar de ser apenas a ponta final que paga a conta. Comece a olhar para onde o dinheiro está indo. Se o mundo está ficando mais caro por causa da energia, talvez seja a hora de você entender como investir ou se posicionar em setores que se beneficiam dessa alta. Proteger-se da inflação global não é sobre ganhar mais, é sobre não deixar o sistema roubar o que você já conquistou com tanto esforço. Chegamos ao ponto crucial. A guerra do Irã é o estopim, mas a pólvora já estava espalhada na nossa economia globalizada. Se você chegou até aqui, você já sabe mais do que 90% da população que vai ser pega de surpresa pelo próximo aumento nos preços. Agora que você tem essa visão clara, não guarde isso só para você. Se este vídeo abriu seus olhos, considere se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa novela econômica que afeta a sua vida real. O conhecimento é a única ferramenta que não desvaloriza quando o dólar sobe. E lembre-se sempre de uma coisa. No tabuleiro do mundo, ou você entende as jogadas, ou você acaba sendo a peça que é sacrificada. No fim das contas, a pergunta que fica para você dormir hoje não é quanto as coisas vão custar amanhã, mas sim, você está pronto para pagar o preço de não estar preparado.